Olá! Hoje eu vou conversar com vocês sobre Olhos de Cão Azul, do Gabriel Garcia Marques. Bom, a história com esse livro foi engraçada, né? Eu tive um mês super difícil, super cheio de problemas e tava às voltas com Irmãos Karamazov, que é um livro denso, com os temas pesados, né? De uma família louca, crime, morte, enfim. E falei, eu vou pegar umas coisas pra dar uma desopilada, vamos dizer assim, né? Dar uma relaxada, não sei o quê. E eu tava com esse livro de contos do Gabo, que eu tô querendo ler há um tempão. Mas eu não fazia ideia do que era o livro, né? Falei, fantástico, né? Umas coisas alegóricas assim e tal. O livro é sobre a morte. O livro super sombrio, o livro mais sombrio que eu já li do Gabo, mas um livro incrível. Bom, o Olhos de Cão Azul foi publicado pela primeira vez em 1974, eu acho. Eu vi várias datas variando quando eu fui procurar isso. Então, ou foi em 72 ou foi em 74, porque eu vi, quando você vai ver a lista das obras publicadas do Gabo, tem alguns contos que estão nesse livro que aparecem em outras datas, então eu não entendi muito bem, mas por aí, 72 ou 74. Eu li uma versão de e-book, né? Então por isso que eu não estou mostrando aqui, eu vou deixar a capa aqui. E então são 11 contos sobre a morte, ou sobre a morte literal, ou sobre a morte metafórica. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Esses contos foram escritos entre 1947 e 1955. E muitos deles têm ligação entre si. Então, por exemplo, tem contos sobre gêmeos. Um conto é narrado do ponto de vista de um gêmeo que morreu e o outro de um gêmeo que sobreviveu. Tem um conto que é narrado sobre o ponto de vista de um morto e o outro que é sobre o ponto de vista da mãe do morto. Os contos que falam de morte real, vamos voltar aqui, é um livro de literatura fantástica, tá, gente? Então, tem todo um caráter surreal nas histórias. Eles vão falar sobre a consciência da morte, então sobre o processo de estar morrendo, ou sobre o fato de se estar morto e a consciência de se estar morto. Falam sobre a falta, então sobre uma pessoa que não soube lidar com a morte e que aí entra um pouco da morte metafórica, que é a morte em vida dessa pessoa. E nessa morte metafórica, então, tem normalmente essa sensação de solidão, isolamento, desamparo de uma vida que é como se fosse uma morte. Ou porque alguém próximo dessa pessoa morreu, ou independente de alguém ter morrido, mas uma vida que é estagnada, sem perspectiva e é muito só. Então, todos esses sentimentos que eu falei pairam ao longo do livro. Por isso, é um livro sombrio, pesado. E é um livro que ele sonda muito a perturbação mental. Ou dos protagonistas, ou de pessoas ligadas aos protagonistas. Então, a gente tem muito a pessoa que cinge com a realidade, que adota comportamentos estranhos, o que cria obsessões esquisitas. Então, tem um conto, por exemplo, em que um homem se olha no espelho e esse homem teve um irmão que morreu. E ele tem a impressão de que no espelho ele vê esse irmão morto. Né? Então é um conto assim perturbador, ele vai ficando perturbado com essa coisa de que quem tá ali olhando é o irmão que morreu. Um dos meus contos favoritos nessa coletânea, que é Olhos de Cão Azul, ele já trata esse tema. Ele talvez seja um conto que mais se afaste mesmo da ideia de morte, mas eu acho que eu entendo um pouco aqui até a questão da morte, porque é uma espécie de sonho compartilhado entre personagens e eles vivem. A gente não sabe, mas a gente tem a impressão de que eles vivem muito em função desse sonho compartilhado. É um sonho sonhado 2 vezes por 2 pessoas diferentes. E elas se encontram no sonho. Esse conto é incrível. E então, assim, a gente não sabe como é a vida dessas pessoas
fora do sonho. O que a gente sabe é que eles têm muitas expectativas um em relação ao outro dentro desse sonho. E assim, é um conto pesadelo, assim. E nesse sentido ele me lembrou muito os contos do Cortázar, até por esse caráter muito surreal e quase meio pesadelo mesmo. E eu também achei esse conto um pouco mais... esse livro, na verdade, um pouco mais universal do ponto de vista do tema, né? Eu não achei o realismo mágico aqui, eu achei um fantástico mais clássico, menos ligado a alegorias sociais e políticas, e mais voltado para essas questões humanas de lidar com a finitude, com a morte, com a falta, com a ausência, enfim. Embora um dos contos... tem um conto que chama A Noite dos Alcaravões, que eu acho que pode admitir uma leitura já mais política, uma alegoria política, né? Que é sobre uns homens que são cegos porque uns pássaros lá estranhos arrancaram os olhos deles. Então, assim, a gente pode pensar numa alienação imposta pelo Estado, enfim, não sei se é forçação. Mas eu acho que a maioria dos contos não segue esse caminho da alegoria política, não. Tem um outro conto que eu gosto muito, que é o Monólogo de Isabel vendo chover em Macondo, que é um conto muito angustiante, né? Sobre uma chuva que não passa e do efeito que aquilo tem na vida das pessoas, a melancolia, a estagnação, a alienação, meu Deus. Não é um livro para se ler quando você não tá bem, é um livro para se ler quando você tá felizinho. Porque ele além desse caráter bem de pesadelo mesmo que ele tem, ele também explora muito esses sentimentos mais pesados, né, do homem. Então, é um livro que pode te botar pra baixo. Se você já não tá muito bem, não acho muito recomendável, não. Bom, apesar de toda essa desesperança do livro, ele é primorosamente bem escrito, o texto é maravilhoso, são contos muito bem escritos, assim, a gente vê aqui um momento, eu acho, muito profícuo da escrita do Gabo, então eu adorei esse livro de contos. Eu acho que eu nunca tinha lido contos do Gabo, só tinha lido novelas e romances, mas foi uma experiência muito boa. Mas assim, acho interessante que se tenha em mente que é um livro sombrio e um pouco mais pesado. Tá bom? Então é isso, um livro incrível, adorei ler. Me contem se vocês já leram e o que vocês acharam, se vocês já leram mais contos do Gabo e que livros de contos do Gabo vocês me indicam, tá bom? Beijocas e até a próxima. Tchau!